Eu tô querendo agora dizer muito claramente que não tenho a preocupação de me autopreservar. Eu tenho a preocupação de preservar também pessoas que não podem ser comprometidas no futuro, se por acaso houver, ou se por acaso tiver havido, depois da gravação desse depoimento, alguma coisa nesse país, porque eu acho que a direita desse país continua bastante e velozmente organizada. Uma capacidade de reaglutinação da direita, ela é histórica. A direita se une com muita rapidez. Então eu não sei o que poderá ter acontecido ou o que poderá vir a acontecer depois disso, depois de algum tempo. Mas eu tenho o dever de dar minha contribuição para o resgate da dignidade de um país, de um povo, porque eu fui não apenas testemunha, mas fui também personagem, ainda vivo, de um período de obscurantismo, de um período negro, em que muitas pessoas, escondidas atrás das sombras do poder, atrás de uma coisa que foi institucionalizada no país, qual seja a delação, qual seja o dedo-durismo, aqui mesmo em Natal, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, hoje continuam vivendo e passando por democratas, por amantes da liberdade, por defensores dos direitos humanos, quando na realidade foram tão esbirros ou tão torturadores quanto aqueles que diretamente espancavam e matavam brasileiros nos porões do regime. Eu não tenho absolutamente nenhum ranço, nenhum ódio contra aqueles que foram para os enfrentamentos de rua. Para o policial, para o militar que foi lá estourar um aparelho, sabendo que também ia receber, possivelmente, a mesma reação de violência, porque era violência, no caso, no confronto direto. Não tenho nada, porque eles eram paus mandados. Eram as arraias miúdas de um processo. Mas eu tenho contra aqueles que se escondiam nas sombras, que botavam capuz na cara, que torturavam presos políticos, já indefesos, já sem nenhuma possibilidade de reação, de resistência, e que depois aparecem, ou continuam aparecendo. O primeiro nome que eu quero citar e responsabilizar diretamente no Nordeste. No Nordeste, no período entre 1971 a 1973, como um dos mais frios e sádicos torturadores, e que continua vivo até enquanto eu faço esse depoimento, exercendo cargo nas Forças Armadas do país. Na época ele era coronel, já citei o nome dele, repito agora, anteriormente, fiz inclusive uma ocasião, uma denúncia para uma revista mexicana, Coronel Cúrcio Neto, um C, Cúrcio Neto, que usava o codinome de Dr. Fernando e que era o responsável direto, chefiava as operações do DOI-CODE no Recife. No período em que eu estive preso, ao lado de outros, fui torturado pessoalmente, que recebi choques elétricos, que fui levado ao pau de arara, que tive meu ânus aberto e dentro dele derramado éter, por torturas, como toda tortura, ignominiosas. E o senhor coronel Cúrcio Neto, que usava o nome do Dr. Fernando, é hoje general
das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, a exemplo do coronel Ustra, que foi denunciado por Beto Mendes como adido à Embaixada do Brasil no Uruguai em pleno governo Sarney. Este nome precisa ser registrado como responsável pela morte de Mata Machado, a quem vi nos estertores da morte, por erro dos torturadores ou dos carcereiros que me levaram para a cela errada, ou não sei se propositadamente, não sei, não posso afirmar. Mata Machado, filho de um jurista mineiro, à época, em 1973, dirigente nacional da Ação Popular. Quando eu fui colocado, ele estava ao lado de outro, cujo nome não sei até hoje, ele não conseguia mais falar. Mata Machado usava uma cueca vermelha, o outro, que já estava estendido sobre uma mesa, usava uma cueca azul, ensanguentado, e reafirmo, porque Mata Machado se identificou para mim, disse: companheiro, não sei quem você é, mas eu sou Mata Machado, dirigente da Ação Popular. Há outros companheiros presos aqui. Se você tiver condições, diga a eles que não digam nada, porque eu não disse nada, eu não abri nada. Depois os jornais publicavam que Mata Machado fora morto no enfrentamento de rua em São Paulo, porque resistira à prisão. É pura mentira. E o responsável direto por isso era o coronel Cúrcio Neto, o então coronel Cúrcio Neto. Como da mesma maneira, eu responsabilizo o Quarto Exército, eu responsabilizo os que dirigiam o Quarto Exército à época pela morte de Emanuel Bezerra, no Rio Grande do Norte, que foi morto sob torturas no DOI-CODE, que teve seu corpo cortado a tesouras numa operação sádica, cruel, dirigida pelo próprio Cúrcio Neto, que lia a Bíblia antes de torturar os prisioneiros políticos, que leu a Bíblia para mim antes de me torturar. Ele, ou seja, o Quarto Exército, são responsáveis, ou eu diria aí no caso, o Quarto Exército, quer queiram, quer não, é responsável pela morte de Emanuel Bezerra, como é responsável pela morte de Mata Machado, como é responsável pela morte de Manuel Lisboa. Emanuel Bezerra, não sei se a memória do Rio Grande do Norte lembrará, foi presidente da Casa do Estudante aqui em Natal. Foi líder estudantil. Como da mesma maneira eu não posso esquecer os que se degradaram, mas se degradaram moral e humanamente, passando para o lado dos repressores, passando para o lado da ditadura e entregando pais de família, camponeses ou não, operários ou não, padres ou não, estudantes ou não, não importa. E um deles se chama Gercino Saraiva Maia, que nos porões da clandestinidade, aí outra coisa, na luta clandestina, usava o codinome de Rivelino, e que fez questão de tomar cafezinho com os que torturavam presos, que fez questão de escrever uma carta, na minha opinião, terrível, dolorosa, mas que revelava uma face profundamente hedionda
para o ser humano um mínimo de dignidade, ao então ditador Médici, pedindo perdão, pedindo clemência, e chegou a levar, nome a nome, pelo que é do meu conhecimento, pelo menos 44 pessoas, entre as quais o meu nome está incluído. Então, eu não posso deixar de revelar os dois lados do que conheci. Eu não posso deixar de revelar o meu espanto em ver que ainda hoje atuam na vida pública, política e dentro de organismos do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, pessoas aqui do Rio Grande do Norte que contribuíram para que muitos brasileiros e norte-riograndenses fossem destruídos, esmagados ou marcados com sequelas definitivas por aquele período. Foi para mim um espanto muito grande ouvir e ver mãos que tiravam o meu capuz, uma parede branca à minha frente, botando fotografias de pessoas aqui do Rio Grande do Norte, que perguntavam: quem é Sandro Cidegreiro? O que é que você sabe a respeito dele? O que todo o Rio Grande do Norte conhece, o que toda Natal sabe. E sobre Neiliano de Castro, o que é que você tem a dizer? E sobre João Galberto Aguiar? E sobre Berilo Vanderlei? Quais são os jornalistas ou chamados intelectuais de Natal à época que você pode dizer que estejam contra o regime, né? Estejam contra o governo? Eu negar que conhecia Berilo, eu negar que conhecia Sanderson, eu negar que conhecia João Galberto, seria fazer o papel de tolo, de ingênuo. Eu afirmava conhecê-los, mas jamais poderia incriminá-los de qualquer coisa que favorecesse a repressão e o regime. E por isso fui levado a passar 9 dias sem comer, a ficar 3 dias sem tomar água, a ficar pendurado, feito um porco, e ver outras pessoas passarem pela mesma coisa.